Então agora nós vamos pra onde? Vocês estão mais calmos ou não? Prezado Paulo Figueiredo. Porra, saiu uma briga aqui, Celo. Você viu a briga, Celo? Você não viu? Você viu? Por isso que você tá aqui, né? Viu. Mas é o Dana triscou. É o Dana White. Triscou, é. Zuckerman, né, Zuckerman? Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu trabalho nesse programa há pelo menos há 18 anos que eu faço aqui nos bastidores. Faz parte da comunicação esse circo. Quem ganha é a audiência. Quem perde, ninguém. Porque no final a gente faz as pazes. Eu tenho certeza que no final Paulinho e Sami vão se abraçar. O Sami tem o ponto Duvido. dele? Tem. Porque não é com o Paulo. É Quem? com o Adrilles que fica refutando, que fica criticando um trabalho sério do Samidana. E se o Adrilles for macho, venha Não, nesse macho programa ele não é. resolver. É, Então não não é. é. Macho ele Então não é é. isso. É. Agora, o BO é meu. Eu assumo aqui essa discordância, o que eu coloquei, esse isqueirinho que eu faço, Foi a que labareda. você faz, Muito eu bem. coloquei. Temos Vamos seguir com o Paulinho Figueiredo. Paulinho Figueiredo teve uma treta. Também, treta chama o Economist de esquerda, né? Isso, exatamente. Já teve várias tretas aqui também. Ó, o Paulinho. O Paulinho tá com uma E barba. não é bonita. E o microfone é vermelho. O Paulinho também é um cara bom. São os caras novos. Republicano. É por isso que eu gosto dos caras. Então, o Sami também teve a treta. Eu não gostei que você falou dele, de que ele é... Eu sou velho. E eu acho legal os caras novos. Por exemplo, o Paulinho é um cara novo. Fez Harvard. O Coppola, tá voltando o Coppola. O Coppola é um cara novo. É a nova geração. Não é ser novo, é o Eu cara sei, ser mas- nas agressões. Não, é. então não é desonesto. Você entendeu mal. Você entendeu mal, Mas né? no programa fica Eu usando sei. meu nome lá. Não, pô. eu sei. Mas você entendeu mal. Foi um mal entendido que a gente, fora do ar, a gente fala. Aqui no ar a gente fica meio desconfortável pra falar. Mas o Paulinho Figueiredo também é um cara que veio, como você, Marinho. Sim. Você é uma nova geração que tem Pois os é. velhos que vão se aposentar, que Isso. estão aí, que a gente tem as ideias, e eu acho muito legal Passar o bastão. ter novas vozes. New Generation. E é uma molecada nova. Quantos anos você tem, ô Paulinho? Paulinho também é novo. Faz 37 semana que vem. 37 anos. Porra, o cara fez 30 anos, o Matias. Eu falei, sério que você tem? Pô, o cara tem 30 anos. Parece Já 50. tá comandando. Não, parece um velho. É, parece. Parece um 49. vovô. Tiozão, Mas, porra, tiozão. mas é uma galera nova. Eu acho muito legal isso da Jovem Pan de ter novas vozes, pessoal da internet e tal, que estão hoje em dia meio que seu protagonizando. lugar Porque ao o cara sol. tá apresentando, ele não pode achar que os outros têm inveja Calma, dele. Sami, calma. Claro. Calma, aquilo foi Já feito passou, na já brincadeira. Não, mas É que todo você não dia tem uma entendeu. brincadeirinha e eu não Sim. tenho a voz de resposta. Cê- Eu fiz cê um tem trabalho técnico com um monte Eu de sei, mas não profissionais vamos- são não vamos sérios, voltar nesse aí o assunto. cara fica zoando Não, mas não vamos do voltar trabalho nesse assunto. sem Página ter lido. virada, página virada. Paulinho Figueiredo tá aqui com a gente. O Marinho, que já apresentou o programa lá com ele, lá que foi Casa um Branca, grande Casa sucesso, Branca, foi Casa bom. Branca 2020. White House. Pode mandar a sua primeira pergunta pro Paulinho, que tá lá todo belo, saltitante, diretamente dos Estados Unidos. Pois é, a gente teve um momento do nosso quadro do Divã do Karnal, né, Paulo? Que eu encenando o presidente Demais. Bolsonaro, em determinado momento eu volto para minha própria encarnação e lamento o fato que a gente vem se consolando no WhatsApp desde a derrota do Trump. verdade. E agora, de uma vez por todas, está aquela famosa expressão signed, sealed e delivered. Acabou, babou, era uma vez. Vamos olhar adiante, vamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. O fato é que foi agora, de uma vez por todas, certificado Joe Biden presidente. E eu te pergunto, Não, será que o Trump vai... certificado Joe Biden presidente, não. Eleito. Certificado só dia 6 de janeiro. certificado, ainda falta Agora uma dá pra pendência final. dizer, agora pela primeira vez desde Ele é presidente segunda-feira, dá eleito. pra dizer que o Joe Biden, Isso. repitam comigo, Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos. De fato, dá pra dizer que foi eleito. Certificado, pra gente confirmar que ele foi eleito mesmo, o Congresso vai lá botar o selo, pra você usar o termo aí, sealed, que você usou, só 6 de janeiro. Mas agora dá pra dizer que ele foi eleito. Eu fico na dúvida, assim, se ele foi eleito dia 14, como é que o pessoal tava dizendo que ele foi eleito dia 3? Né? Tem alguma coisa errada. Não tem duas eleições nos Estados Unidos, só tem uma. Então foi eleito agora dia 14. Então a minha briga sempre foi para dizer o seguinte: se foi eleito dia 14, se a eleição é dia 14, vamos chamar o Joe Biden de presidente eleito depois que ele for eleito. No meio do caminho teve, sei lá, 30, 40 disputas judiciais, teve recontagem, teve um monte de coisa e a mídia ficou fingindo que isso não podia acontecer, que não ia acontecer. Quem podia dizer quais seriam os resultados? Teve juiz que deu ganho de causa para o Trump, teve juiz que teve juiz da Suprema Corte que achou, no caso do Texas, por exemplo, que você tinha que repensar os casos. Então eu estou sempre dizendo o seguinte: olha, o processo é esse, o processo que existe é esse. Agora
dá para dizer que o Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos. Perfeito. Certeza mesmo, certificado só dia 6 de janeiro. Perfeito. E a questão semântica aí tá posta, mas agora acho que tá pacificado, o cara é presidente eleito. Pronto. Diante disso, eu te pergunto, acho que também tá bem claro que houve fraudes, mas não sei se num grau sistemático, orquestrado, coordenado em 6 estados. Aí ficou até difícil para a defesa do Trump ter uma... conseguir operar em várias frentes, né? Ele ficou muito difusa a estratégia jurídica dele, até pela natureza do pleito dele. Mas, posto isso, você acha que o Trump vai cooperar na transição pacífica do poder, que é uma tradição democrática do país? Você acha que ele vai participar de todo o rito? Já tem cooperado desde o início. Se ele vai fazer igual o meu avô e não vai passar a faixa, né? Que não tem passar a faixa, se ele não vai na cerimônia de posse, eu não sei. Ele tem elementos para julgar e para dizer com certeza de que houve fraude. E o pessoal fala só de fraude, mas não é só fraude, né? Teve uma questão de ilegitimidade do processo, gente votando que não poderia ter votado, regras na eleição, falta de transparência, que não são fraudes por si só, mas que são ilegalidades ou inconstitucionalidades no processo de votação. E essas são indiscutíveis hoje em dia. Essas ilegalidades são praticamente indiscutíveis. Em relação à questão da fraude, eu acho que você tem um problema nos Estados Unidos, que são... Antigamente, teve uma pesquisa do Quinnipiac que diz que 77% dos eleitores do Trump acham que houve fraude. Você tem 35% dos eleitores americanos nessa pesquisa do Quinnipiac dizendo que houve fraude na eleição americana. Uma outra pesquisa, e aí para deixar o Sam feliz, já que hoje o Sam está num dia mais duro aí, eu vou citar aqui uma pesquisa da The Economist com o YouGov, que disse que 88% dos eleitores do Trump acham que houve fraude. E saiu uma outra pesquisa do Rasmussen dizendo que 93%, ou seja, praticamente todos os eleitores do Trump, acham que houve fraude. Então você tem uma banda aí oscilando entre 77% e 93% de acordo com as pesquisas. E dos eleitores globais dos Estados Unidos, você tem de 34% na pesquisa do Quinnipiac a 48% na pesquisa do Rasmussen, ou seja, metade do país acha que houve fraude, que portanto, o Joe Biden foi eleito de forma ilegítima. E qual é a minha briga com essa história? A minha briga é que você tem a imprensa tratando isso como se fosse todo mundo louco, todo mundo vivendo uma teoria da conspiração. Quando você hoje, eu nunca fiz afirmação categórica, sempre fui cuidadoso em relação a isso, em dizer que houve fraude. Eu sempre digo que há vários indícios de fraude, e eles são muito robustos. São muito robustos, não dá para ignorar. Então essa história que a grande mídia faz, e aí por isso, Sam, que eu digo que a The Economist faz parte da grande mídia de esquerda, grande mídia que está cada vez mais desacreditada. A gente pode falar de uma pesquisa do Gallup sobre confiança na mídia, que saiu essa semana, que está no chão. A grande mídia finge que isso não é sequer um assunto, que é uma maluquice de meia dúzia que estão com a teoria da conspiração. E não é. Da mesma forma que não dá para você dizer categoricamente que houve fraude, é irresponsável do ponto de vista jornalístico você fingir que não tem nenhum indício, fingir que não tem nada para ser visto aqui e simplesmente não abordar o assunto. E é por isso que eu digo que o jornalismo profissional morreu, o jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda, e não sou só eu que acho, não. A maior parte dos americanos já acham isso, e isso ficou claro na pesquisa Gallup, que foi divulgada essa semana. Eu posso detalhar um pouco a pesquisa se vocês quiserem, mas em suma é isso. Paulinho, vamos para 2021. Daniel Zuckerman aqui rapidamente. Já entendi, aceita que dói menos, Trump já era, você, o Marinho, vão ter que aceitar essa situação. O que muda na relação do Brasil, que agora o próprio Bolsonaro teve que também saudar o Joe Biden. O que muda de fato com essa relação Brasil e Estados Unidos que nos interessa? Eu acho que o presidente Bolsonaro foi muito feliz, acompanhou o Putin, no caso, mas foi muito feliz no momento onde ele reconheceu a vitória do Joe Biden. Foi um momento certo, nem cedo demais, nem tarde demais. No momento em que a eleição aconteceu, ele foi lá e reconheceu. E desejou boa sorte para a administração Joe Biden, como tinha que fazer. Eu sinceramente, é uma área que me é muito cara, a área de relações internacionais, onde você tem que agora, a partir de agora, acabou a campanha, acabou tudo, separa a parte política da coisa, e você tem que ter uma cooperação muito grande entre Brasil e Estados Unidos. Existe uma aliança, existe um alinhamento histórico e de valores entre esses dois países. Você tem um mundo que está cada vez mais polarizado, uma nova Guerra Fria
entre Estados Unidos e China, isso é inegável. O número dos americanos e dos europeus que têm uma visão desfavorável da China multiplicou muito, atingiu patamares históricos esse ano. O número de americanos que tem uma visão desfavorável da China hoje é parecido com o número de americanos que tinham uma visão desfavorável da União Soviética na época da Guerra Fria, acima de 80%, 88%, de acordo com algumas pesquisas. Então, e o Brasil, o alinhamento natural do Brasil é com os Estados Unidos. O Brasil não tem alinhamento de valores com a China. Pode até se beneficiar e deve se beneficiar economicamente em algumas transações, ficando ali no fiel da balança. Mas o alinhamento tradicional, inclusive do ponto de vista militar, o Brasil é aliado da OTAN formal, né? Aliado preferencial da OTAN formalmente, que é liderada pelos Estados Unidos. O Brasil tem que aprimorar as parcerias dele com os Estados Unidos, independente de Joe Biden. E aí está na hora do Bolsonaro virar melhor amigo, digamos assim, do ponto de vista de brincadeira, né? Está na hora dele virar melhor amigo do Biden. Faz parte. Política não entra em relações internacionais entre chefes de Estado. Exatamente, são interesses, né? São interesses, porque aí é o Estado, não é o presidente, não é quem está lá. Não é pessoa física. Não é isso, não é pessoa física, é o interesse do Estado. É bom quando você tem alinhamento. É bom. Meu avô, por exemplo, tinha um alinhamento, meu avô João Figueiredo, para quem não sabe, sou neto do ex-presidente Figueiredo, meu avô tinha um alinhamento pessoal com o Ronald Reagan muito grande. Viraram amigos, né? Trocavam presentes, se telefonavam, se falaram depois do governo, sempre tiveram uma relação muito, muito boa pessoal. Mas se fosse o Jimmy Carter, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, com quem meu avô não tinha nenhum interesse, nenhum alinhamento pessoal, a relação de chefe de Estado aconteceria. E eu acho que é esse o caso atual. Se não tem mais um alinhamento pessoal, são pessoas muito diferentes, com visões muito diferentes, mas você também tem congruência de civilizações. Interesses. O Brasil de interesse. E de interesse. Você não quer um mundo onde a China seja a potência hegemônica. Você não quer, eu não quero, Emílio não quer, o André não quer, ninguém quer. O Sami também não quer, ninguém quer. Olha a diferença do que são os Estados Unidos e como os Estados Unidos governam o povo e como os Estados Unidos agem com os outros países, para a China, que massacra a sua população, tira a liberdade religiosa do seu povo, ditadura, controla tudo que as pessoas falam. Eu sei que esse não é o mundo que nenhum de nós quer, nem o Sami, que tem uma visão parcialmente diferente de mundo de mim. Eu tenho certeza que a visão de mundo que o Sami quer, por exemplo, é muito mais alinhada com os Estados Unidos do que com a do Partido Comunista Chinês. Então, mas como é que você acha que o Biden vai se portar agora? Que ele foi o vice do Obama. E o Obama foi um presidente fraco, né? Ele foi pro americano, eu tô dizendo. Ele tinha aquela pose dele, jogava golfe, New Left. Sapatênis. Saiu escorraçado. Isso, sapatênis e tal, não sei o quê. E ele criou o Trump. Ele criou o Trump. Porque aquele negócio, o cara fica de 4 para a Europa, aquelas coisas ecológicas da França, aquele papinho que a gente sabe muito bem e tal. E o cara foi lá, abriu mão do pensamento americano e o Trump... Ele foi o cara que resgatou isso aí. America first. Isso, ele resgatou isso aí do americano, aquele jeitão do americano. Você acha que ele vai para onde, o Biden? Ele vai continuar ajoelhando lá pro Macron, para a Europa, para a União Europeia? Vai fazer aquela média? Você acha que ele vai nessa linha? Acho. Em termos de relações internacionais, sem entrar em tecnicidade, são duas visões diferentes. Você tem a visão pluralista, que é chamada de idealista do Joe Biden, que é essa aí que você está descrevendo perfeitamente, aí, ajoelhar para o Macron, essa forma de visão de como o mundo funciona, mas todo mundo é amiguinho, etc, etc. E você tem a visão mais chamada tecnicamente de escola realista de relações internacionais, que é essa do Trump, onde cada um defende os seus interesses e onde a gente estiver junto, a gente vai estar junto, mas vai estar junto cada um defendendo o seu. Eu acho que o Biden tende mais, sim, para essa visão idealista, e acho que o ponto de choque, que é uma parte da resposta ao que o Zucker estava perguntando, é o seguinte, o ponto de choque vai ser muito essa questão ambiental. Existe um interesse muito grande, um alinhamento internacional para se meter o bedelho na Amazônia, que é um problema brasileiro, que precisa ser tratado pelo Brasil, assim como todos os países tratam das suas florestas e das suas questões. Mas cada vez mais você tem visto noticiazinha, porque a influência desse pessoal na imprensa é imensa, né? Então você vê noticiazinha, Amazônia, eu comentei aí no Jornal da Manhã ontem, a notícia de que a Amazônia ia virar o Saara. Essas previsões catastróficas, tudo isso é jogado para pautar a imprensa, porque a grande pauta agora, o grande negócio agora é nego querer se intrometer na Amazônia. E eu acho que isso é um ponto de choque e um ponto de conflito grande
que já vem existindo entre o Brasil e a Europa, e eu acho que os Estados Unidos agora, com o Joe Biden, se associam à Europa nesse confronto com o Brasil. Nesse lado... Emílio, se você me permite só trazer um dado rapidamente, que é o seguinte, o Biden já está montando a equipe dele, o ministério dele, e 2/3 dos nomeados até o momento foram oficiais da administração Obama. Ou seja, aquela preocupação que seria um terceiro mandato Obama está se confirmando na realidade. E pior, né? Vai ser porque o Obama ele foi se radicalizando à esquerda conforme o tempo foi seguindo. Então você vai ter um Obama mais à esquerda no governo do Joe Biden e o espaço dos radicais de esquerda dentro do governo, não só nas posições chaves, até nem tanto, mas você está tendo uma participação da esquerda que está crescendo dentro do Partido Democrata cada vez maior. O próprio Bernie Sanders disse na Convenção Democrata esse ano, falou, olha, políticas que eram consideradas extremistas dentro do partido, e ele fala isso se gabando, né? Hoje são políticas mainstream. Então o Partido Democrata hoje é um partido claramente de esquerda dentro dos Estados Unidos. Você tem uma ala de centro-esquerda e você tem uma ala pessoalista. Mas então vai ser ruim pro americano, hein? Vai ser ruim, porque, porra... Uma questão, então, já que a gente vai ter que se despedir formalmente da figura do Trump, não vamos ouvir dele tão cedo, imagino. O Trump também fez... Vamos. Mas o Trump... A nível oficial, digo. Então, mas o Trump também é meio Bolsonaro. Sim. Ele criou o anti-Trump pra caramba. Sim, como o Bolsonaro... Se alimentou disso, né? Foi eleito dessa forma. O Bolsonaro também, ele criou um anti-Bolsonaro. Hoje você tem anti-Bolsonaro pra caramba. E o Trump também. Lógico que a imprensa... Assim como eu acho que a eleição de 22, Emílio, você está falando perfeito. Eu acho que a eleição de 22 no Brasil vai ser também uma eleição de Bolsonaro versus anti-Bolsonaro. Fatalmente, no segundo turno, isso vai acontecer. Até pelo modelo do sistema eleitoral brasileiro, isso fica bem mais claro. Mas, independente de dizer, isso é uma coisa que os republicanos têm que reconhecer. Independente de você dizer, houve fraude. Houve fraude quanto? Quanto foi a fraude? Foram 200 mil, 2 milhões? O Joe Biden teve 80 milhões de votos. E não foram votos pro Joe Biden, foram votos anti-Trump. Então, esse fenômeno anti-Trump é um fenômeno muito forte dentro dos Estados Unidos, assim como o fenômeno anti-Bolsonaro é um fenômeno muito forte no Brasil e que vai ser o grande definidor de 2022. Porque eu acho que o Trump apanhou mais que o Bolsonaro. A imprensa gringa bateu muito, a imprensa americana bateu muito. O Bolsonaro, outro dia saiu uma notícia, Bolsonaro come hot dog sem máscaras. Saiu isso no jornal. Eu falei, como é que o cara vai comer um hot dog com máscara? Tudo é sem máscara, pode ver, tudo é sem máscara. Silvio Santos sem máscaras. E não sei o quê. É o cara batendo, é o marketing. É um marketing que o cara fica batendo ali, né? O Trump foi tentar mas o Trump destruir também, ele, o Trump empobrecer ele. Foram no fígado. Mas é o conflito, né? Sim, Eles gostam desse governo conflituoso, né? Desse jeito de ter o conflito. E complementando a galera também gosta, viu? Teve a briga do Sami aqui, a audiência subiu, os caras ficaram rindo. Verdade, o povo tá gostando dessa pataquada. Ô, Paulinho, queria te agradecer, cara. Valeu. Desejar um Sempre bom ano pra prazer você. estar aqui com vocês. Pô, a gente vai sair de férias amanhã. Queria agradecer a colher de chá que você tá dando aí. E, pô, parabéns, você tá no time aí da Jovem Pan. Aí, porra, trazendo as suas ideias e tal. Você é um cara bacana também pra gente trazer ideias diferentes, ideias novas aí. Obrigado, viu, cara? Bom Natal pra você. Eu que agradeço, uma honra pra mim participar do Pânico, um programa que tão querido pra todo mundo, né? Um programa que eu cresci assistindo. É até uma coisa meio surreal fazer um programa contigo, Emílio, porque cresci te assistindo. Então é muito, muito bom, muito divertido, é uma felicidade. E todos vocês da bancada também. O Sami é um belo economista, tem sempre ideias boas. É um cara com quem eu gosto de debater, e o pessoal tem que se acostumar com esse negócio de que debater é debater. Você tem visões diferentes e divergências. É isso aí. Legal. Obrigado aí. Bom Natal pra você. Espero o ano que vem, que você continue com a gente. Valeu, Figueiredo. Obrigado. Estarei. Feliz Natal. Valeu. Paulo Figueiredo. Paulinho Figueiredo, diretamente. Participação no caso. Muito bem.